Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e que aconteceu agora no ano de 2024, recentemente, um transplante de rim que foi criado em porcos. Isso realmente é inédito, aconteceu em pessoa viva nos Estados Unidos. E o detalhe foi um brasileiro. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa criação de porcos, tudo isso. Será que é correto? É correto criar órgãos humanos em porcos? Nós vamos falar um pouco para se aprofundar e saber mais sobre esse assunto muito interessante, porque só nos Estados Unidos 22 pessoas morrem todos os dias na fila de espera por um transplante de rim, fígado, coração ou até mesmo de pulmão. Mas infelizmente não existem órgãos humanos doados o suficiente. E sair por aí roubando os órgãos de pessoas saudáveis não é uma boa ideia. Mas os órgãos dos porcos têm praticamente a mesma estrutura e proporções dos órgãos humanos. E já foram sacrificados mais de 500 milhões de criaturas como estas anualmente em troca de comida. Então, por que não aproveitar os órgãos deles também? É isso que o povo e a ciência têm dito. E esse experimento já vem aí de muito tempo, anos de estudos. O nosso sistema imunológico é muito bom em encontrar e destruir qualquer corpo estranho. Por isso mesmo, até os órgãos de outros seres humanos às vezes são rejeitados. Agora imagina os órgãos de um animal. E no caso dos porcos, seus órgãos possuem uma molécula de açúcar na superfície das suas células que basicamente pede para brigar com os anticorpos do corpo humano. Mas a ciência não para de avançar e hoje já é possível alterar os porcos para seus órgãos não carregarem esses açúcares. Então, partindo deste princípio, que outras incompatibilidades podem ser eliminadas de maneira similar. Quem sabe um dia seja possível o transplante de órgãos entre porcos e seres humanos. Quem sabe um dia? Não, esse dia chegou. Só que existe uma ideia ainda mais radical quanto a esse assunto que envolve órgãos humanos e órgãos cultivados em porcos. Bom, será que são órgãos de porcos ou será que são órgãos humanos sob a medida conservados em porcos? Na verdade, isso já passou dessa fase de ser apenas uma ideia. Chegou o dia e foi realizado esse experimento num humano, na vida real. Então vamos desenvolver um embrião suíno sem os rins. Aí ajeitaremos células-troncos de uma pessoa que precisa de um transplante. À medida que o embrião se desenvolve, as células humanas crescem dentro da incubadora, que é um porco, e se tornam rins saudáveis, desenvolvidos sob a medida daquele paciente. Isso aconteceu. Bom, era o plano e aconteceu. Mas vimos então esse experimento do início ao fim. Aí ele é geneticamente modificado, injetado com células-troncos em outros porcos. Não se sabia se realmente iria funcionar em humanos, pois esses experimentos com células humanas em embriões de porcos foram interrompidos. Porém, tem outra coisa que aconteceu. Sem ter certezas se essas células humanas iriam se desenvolver e desenvolver outros órgãos dentro do corpo dos porcos, levantou-se várias questões éticas, como por exemplo, fazer com que eles, mesmo com células, que as células nos porcos se desenvolvam de tal maneira que esses porcos híbridos acabem salvando a vida de várias pessoas, mas esse porco se tornaria meio humano. Meio que a metade. Isso seria um rim, 2 rins?
O que será? Não se podemos falar muito porque não foi divulgado, porém, essa teoria de que um porco híbrido viria a existir, ela foi comprovada e foi feito então um transplante de rins de porco em um ser humano. E quem fez esse transplante foi liderado por um brasileiro. Esse brasileiro que comandou o primeiro transplante em humano com um rim de porco, a xenotransplante, que é pioneiro por ter sido feita em paciente vivo. É uma solução, diz a ciência, promissora para a crise de escassez de órgãos. Em Massachusetts, General Hospital, localizado em Boston, nos Estados Unidos, anunciou então que realizou o primeiro transplante do mundo de um rim de porco geneticamente editado em um paciente vivo. Segundo esse comunicado, o procedimento realizado em um paciente de 62 anos foi um sucesso. A equipe que realizou a cirurgia pioneira foi liderada por um brasileiro, o nefrologista Leonardo Riela, diretor médico do transplante renal do hospital. Fiquei emocionada ao anúncio quando falei da nossa equipe. Foi uma dedicação muito intensa. De noite, nossa equipe estava dando a alma a mais um pouco para que desse certo, disse Riela em entrevista. O xenotransplante, transplante, infusão ou implantação de órgão de espécies diferentes, foi feita em Richard Sleiman, um paciente com doença renal em estágio terminal, e durou 4 horas. Sleiman já tinha sido transplantado em 2018, após 7 anos fazendo diálise. Ele vive ainda com diabetes tipo 2 e hipertensão. No ano passado, o órgão começou a apresentar falhas e ele teve de retomar as sessões. No entanto, apareceram complicações vasculares e o paciente precisava ir ao hospital a cada 2 semanas. Sleiman chegou a realizar 16 procedimentos cirúrgicos para corrigir as intercorrências. Meu nefrologista Winfred Williams e a equipe do Transplant Center sugeriram um transplante de rim de porco, explicando cuidadosamente os prós e os contras desse procedimento. Eu vi isso não apenas como uma forma de ajudar, mas também como uma forma de dar esperança às milhares de pessoas que precisam de um transplante para sobreviver. Na sexta-feira, dia 22 de março, esse paciente teve uma linha de diálise removida e depois foi para casa. Ele então continuará sendo monitorado com consultas e exames, da mesma forma que qualquer pessoa submetida a um transplante. O órgão suíno foi fornecido pela empresa eGênesis e submetido a 69 edições genômicas com a tecnologia CRISPR-Cas9, também conhecida como tesouras mágicas, e que foi laureada com o Prêmio Nobel em 2020. Além da remoção de genes que causariam rejeição, foram adicionados genes para melhorar a compatibilidade em humanos. O líder brasileiro que fez essa cirurgia, ele foi formado pela Universidade Federal do Paraná. Riela fez doutorado na Universidade Federal de São Paulo e residência no Brigham and Women's Hospital. Ele mora nos Estados Unidos há 20 anos e é professor associado na Harvard Medical School. Embora tenha liderado o grupo que atingiu o feito inédito no universo dos transplantes, ele acredita o sucesso ao trabalho de cada profissional que participou do procedimento. É um trabalho de equipe, cada um traz uma parte da sua experiência e as estrelas acabam se alinhando. Estou orgulhoso e muito feliz por ter e poder ter uma equipe tão colaborativa, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
Segundo o médico, a técnica também é uma forma de reduzir o sofrimento das pessoas que aguardam em filas de transplantes por causa do número de doadores abaixo da demanda. O xenotransplante era para ser a maior frente de transplantes há mais de 30 anos, mas tivemos muitos desafios. Só nos últimos 10 anos que observamos mudanças e o CRISPR permitiu que corrigíssemos diferenças que causam rejeição. É uma solução promissora para a crise de escassez de órgãos que enfrentamos. Segundo a Rede Unida para Compartilhamento de Órgãos, mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos esperam por um transplante e 17 pessoas morrem todos os dias na fila. O rim lidera o ranking de órgãos mais demandado. Xenotransplante. Em 2021, uma equipe da Universidade de Nova York transplantou um rim suíno com material genético alterado, mas em um paciente com funções vitais mantidas por aparelhos. No ano seguinte, o americano David Bennett, então com 57 anos, se tornou o primeiro ser humano vivo a ser submetido a um xenotransplante com coração suíno geneticamente modificado. A cirurgia foi feita no Centro Médico da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Bennett tinha uma cardiopatia grave em estado terminal e morreu em março de 2022, apenas 2 meses após a cirurgia. Nesses últimos tempos, a ciência vem desafiando a criação de Deus e causando verdadeiras aberrações da natureza. Qual o propósito real de tudo isso? Por que tentamos imitar a Deus em todas as coisas e agora com animais humanos que já existiram e essas tentativas de novas criações a partir desses seres? Qual a sua opinião? E qual a consequência disso? O que a Bíblia relata sobre isso? Parece até coisa de filme. Mas isso já se tornou uma realidade entre nós, e cientistas ao redor do mundo estão juntando forças para que esse experimento global se misture realmente com raças humanas. E realmente foi feito DNA de animais com DNA de seres humanos. Podemos observar esses seres híbridos, mais de 150, descobertos em laboratórios e sendo cultivados de forma secreta. Hoje não mais, porque já está aí para que todos possam saber. Experimentos de mistura de raça são uma forma de ajudar a medicina a entender como certas doenças podem ser tratadas. Mas se o objetivo desses experimentos é uma coisa nobre, por que será que estão sendo realizados, muitos deles de forma secreta? Então, podemos observar que isso é triste, isso vai contra os padrões de Deus. Seres híbridos não são apenas uma história desses dias atuais, mas a Bíblia Sagrada também relata a existência de seres híbridos nas primeiras formações dos seres humanos, que já existiram, falando sobre a mistura de raças entre anjos e pessoas, que podem ser encontradas no próprio livro de Gênesis, e mostra que infelizmente causou grandes problemas para a criação de Deus. Olha o que está escrito em Gênesis. Diz assim: naqueles dias haviam nefilins da terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, elas liberaram filhos e ganharam filhos, e estes foram os heróis do passado, famosos, com que perversidade o homem foi aumentando sobre a terra com malignidade, e toda essa inclinação do pensamento do homem era mal. E por isso houve a necessidade da intervenção divina. Seres híbridos, filhos de anjos que deixaram sua morada celestial, se relacionaram com mulheres da terra, gerando seres gigantes, violentos e, de acordo com alguns teólogos, até mesmo canibais.
E segundo outros estudiosos daquela época, os anjos tinham o poder de se materializar em um corpo humano enquanto eles estivessem aqui na Terra. Porém, ao invés de usar suas habilidades para o bem, esses anjos se rebelaram contra a criação de Deus e causaram verdadeiras aberrações ao se relacionarem com mulheres da Terra. A criação desses seres, parte humano, parte animal, é um antigo desejo de algumas pessoas que querem ser iguais a Deus. Para eles, essa nova espécie de seres humanos será capaz de viver para sempre, habitando corpos imortais e que não necessitam de Deus para viver em eternidade. Essa ideia é absurda, mas é o que tem sido debatido na comunidade científica ao redor do mundo nesses últimos tempos. Segundo eles, o cérebro humano pode funcionar muito bem como um computador que é programado utilizando códigos e comandos e assim se transformar em um ser humano totalmente controlável e que será imortal. Isso poderá acontecer com a implementação de chips e tecnologias testadas em animais e na parte genética, os cientistas acreditam que combinando o DNA de um humano com o DNA de um animal pode gerar novas habilidades. Os seres fortes e quase indestrutíveis, alguns deles até acreditam que essa combinação poderá fazer com que esses novos seres humanos enxerguem no escuro, consigam fazer saltos grandiosos e até mesmo tenham uma habilidade de voar. E você pode até pensar, mas será que esses experimentos deram certo? Eu quero então que você entenda que nos Estados Unidos o professor da Universidade de Nova York, Goldman, afirmou que esteve presente em um laboratório científico e que realizou o cruzamento entre o DNA de um ser humano com o DNA de um chimpanzé. O professor revelou que o resultado foi chocante e que os médicos e cientistas se viram obrigados a matar este chimpanzé. Então, estes são os avanços científicos que querem ser Deus, se tornar Deus. Temos que lembrar que a Bíblia relata que por se aumentar a iniquidade, iniquidade significa sem lei. Por se aumentar uma vida sem lei, o amor de muitos iria esfriar. Então, meus amados, que vocês possam entender que biblicamente é algo terrível essa mudança genética, essa mistura de humano, DNA humano com DNA animal. Então pode até ter sido um avanço da ciência, mas por ela se multiplicar, o amor de muitos irá se esfriar, porque o homem está tentando reproduzir a vida, prolongar a vida, e isto é algo divino, e a ciência está conseguindo, e quando a ciência consegue, a mente humana acaba bugando e dizendo, mas se a ciência conseguiu, será que realmente Deus é o único que é dono da vida e da morte? Continue crendo na palavra do Senhor. Nenhuma outra notícia pode tirar seu foco. Você tem que lembrar que a ciência vai se multiplicar de tal forma que muitos vão perder a fé. Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, será que achará fé na terra?